aluno, seja bem-vindo ao Se Liga na Educação. Meu nome é Ludmila Lima, essa é uma aula de Ciências do 4º ano e hoje nós vamos falar sobre o calendário. Vamos ver qual é a habilidade que nós vamos trabalhar nessa aula. Associar os movimentos cíclicos da Lua e da Terra a períodos de tempo regulares e ao uso desse conhecimento para a construção de calendários em diferentes culturas, analisando a melhor época para o cultivo agrícola. Calendário. Veja só, o tempo é algo com que você lidar na sua vida. O tempo passa o tempo todo. Às vezes a gente nem percebe a passagem dele. Mas os seres humanos têm a necessidade de simbolizarem e organizarem as coisas. E como é que a gente organiza o tempo? Partindo em frações menores, como anos, meses, semanas, dias, horas, minutos, né? Então a gente faz essa partição do tempo e tenta organizá-lo. Na verdade, o tempo passa sem depender da nossa organização, mas nós organizamos nesse tempo as nossas tarefas, nós organizamos também os acontecimentos e a gente cria datas para marcar acontecimentos, para marcar eventos, para marcar a nossa agenda, né? Os nossos afazeres. A data geralmente determina um dia, um mês e um ano, que são conceitos criados por nós, presentes em um calendário. As datas estão presentes em diversos gêneros textuais que você estuda. Você não pode enviar para alguém um convite sem uma data. Quando você lê uma notícia, é importante que essa notícia tenha uma data. Quando você vai se planejar para assistir a nossa aula aqui no Se Liga na Educação, você precisa saber, além do horário, a data que essa aula vai acontecer. Então, as datas estão sempre presentes no seu dia a dia, na organização do seu tempo, das suas tarefas. Bom, e essas datas estão presentes no calendário. O calendário é uma organização dessas datas. Vamos ver aqui um tipo de calendário. O calendário gregoriano. Foi promulgado pelo Papa Gregório XIII em fevereiro de 1582. O marco inicial é o nascimento de Jesus Cristo no ano 0 a.C. Então veja só, se a Terra tem bilhões de anos de existência, por que nós estamos em 2021? Por que o calendário conta de lá para cá? De 2021 anos para cá, porque a gente tomou como base o início da contagem desse tempo a partir do ano da morte de Cristo. Então, a gente tem, né, o calendário antes e depois de Cristo. O calendário gregoriano, então, vai contar a partir do 0 antes de Cristo. O uso internacional desse calendário não tem motivações religiosas. Como a Europa era o maior exportador de cultura na Idade Média, convencionou-se usar a marcação de dias estabelecida no Vaticano para facilitar o relacionamento entre as nações. Então, veja só, assim como os sistemas de medidas são padronizados, a gente tem para medir comprimento o metro, a gente tem para medir massa o quilograma, né, o grama, para medir capacidade o litro. Era importante padronizar o calendário também, para que uma nação pudesse exportar, pudesse negociar com a outra, usando ali o mesmo calendário. Então, o calendário gregoriano, que foi promulgado por um papa, que toma por início, né, o nascimento e a morte de Cristo,
ele é usado até por nações que não são necessariamente cristãs, ok? Então, isso é uma padronização, porque ele veio da Europa e a Europa era um exportador de cultura naquela época. É um calendário solar, ou seja, leva em consideração o ciclo solar. Ciclo solar, vamos lembrar disso aqui? Então, veja só, quando a gente está falando aqui é um calendário solar, leve em consideração o ciclo solar, nós estamos falando do movimento, qual dos dois? Rotação ou translação? Veja só, nós temos aqui o Sol e a gente está levando em consideração dois movimentos. A rotação da Terra que vai determinar o dia. Vou colocar um D aqui, dia. E a translação, a volta que ela dá no Sol, que vai determinar o ano. Então, veja só, o dia é a volta que a Terra dá em torno dela mesma, 24 horas. E a volta que a Terra dá no Sol, que é a translação, vai levar, veja bem, como o ciclo solar tem 365 dias e 6 horas, essas horas que sobram são acumuladas por 4 anos até serem suficientes para acrescentar um dia no ano, o chamado ano bissexto, que tem 366 dias. Então, nós convencionamos o ano com 365 dias. Por quê? Porque a Terra dá em torno de si 365 voltas, enquanto dá uma volta no Sol. Mas sobram 6 horas. Então, de 4 em 4 anos, veja bem, 4 vezes 6 não são 24? De 4 em 4 anos, essas horas que sobram dão um dia e a gente tem um ano bissexto. Bissexto porque ele tem 366 dias. Então, o calendário gregoriano é o calendário que nós usamos, o calendário que você conhece. Quando você compra uma agenda, um planner, você vai ter ali o calendário gregoriano. Quando você recebe o seu calendário escolar, aquele que marca os seus recessos, as suas férias, as reuniões de pais, a data das avaliações, esse calendário também tem como base o calendário gregoriano. Aquela folhinha que a gente ganha na farmácia e pendura lá na nossa cozinha para contar os dias, é baseada no calendário gregoriano. Então, esse é o calendário que nós usamos. Vamos vê-lo agora. Olha só, aqui está o calendário que nós usamos, esse calendário convencional, calendário gregoriano. Aqui nós temos os meses do ano: janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. E esses meses vão seguir sempre a mesma ordem. E essa ordem é importante no nosso dia a dia. Veja bem, janeiro é o mês 1, fevereiro, o mês 2, março, mês 3, abril é 4, maio 5, junho 6, julho 7, agosto 8, setembro 9, outubro 10, novembro 11, dezembro 12. Meus alunos sempre reclamam lá na sala de aula sobre esses últimos meses aqui do ano. Por que setembro parece 7, mas é 9, né? Por que outubro parece 8, mas é 10? Mas é importante a gente entender que a gente vai numerar aqui de acordo com a ordem que eles aparecem. Sabe por quê? Porque geralmente ao escrever uma data, nós escrevemos essa data abreviada. E abreviando a data, nós usamos o número e não o nome do mês. Então, hoje, por exemplo, é dia 15 de julho
de 2021. Ai, ficou feio, ficou em cima do calendário. Mas deu para você entender, porque o importante aqui, olha, é que eu quero te mostrar isso. A gente coloca lá então 15/7, e aí você, sabendo a ordem dos meses, sabe que é 15 de julho. Então é importante você memorizar essa ordem. Mas existem outras formas de contar o tempo. O calendário gregoriano é hoje o calendário convencional, mas ainda existem outras maneiras de contar o tempo, e é isso que nós vamos conhecer agora. Calendário juliano, ele foi implementado pelo imperador romano Caio Júlio César, não é à toa que ele se chama Juliano, em 46 a.C. É basicamente o calendário romano, utilizado até então, com algumas alterações. O imperador pediu para que o novo calendário fosse criado porque as festas em comemoração às flores, que deveriam acontecer em março, primeiro mês do ano, à época, contraditoriamente aconteciam no inverno. Pessoal, por que contraditoriamente? Se era uma festa em comemoração às flores, deveria acontecer na primavera, né? Acontecia no inverno, numa época em que não havia flores para comemorar. Então, assim, o astrônomo Sosígenes sugeriu que os meses januários e februários passassem a ser os primeiros do ano e que os meses unodecembres e decembres fossem criados para encerrar o ano. O calendário juliano está sempre 13 dias atrás do gregoriano e ainda é usado por alguns cristãos ortodoxos. Então, ainda é usado por algumas pessoas. Olha aqui o calendário juliano, né? A partir do ano 8 a.C. Então, a gente vê aqui, né, os meses foram acrescentados lá no final depois. E aqui a gente tem uns nomes parecidos, mas um pouco diferentes nos meses. Olha só, januários, februários, mártios, aprilis, maios, júnios, júlios, setembro, outubro, novembro, dezembro. O calendário chinês. O calendário chinês é lunisolar, ou seja, ele leva em consideração os ciclos do Sol e da Lua também. É o mais antigo registro cronológico que se tem registro em toda a história, tendo começado nos primeiros anos de governo do imperador Huangdi. Olha só, pessoal, cronológico. Essa palavra se refere a tempo, então registro cronológico é registro de tempo. Cronos, cronológico, cronologia, sempre está se referindo a tempo. Esse é um vocabulário importante para você aprender. Também chamado de Imperador Amarelo, que reinou na China entre 2697 a.C. e a 2597 a.C. Além de contar o tempo em anos, o calendário também considera ciclos. Cada ciclo tem 12 anos, que recebem os nomes dos animais do horóscopo chinês. Boi, cão, carneiro, cavalo, coelho, dragão, galo, macaco, porco, rato, serpente e tigre. No dia 18 de fevereiro de 2015, calendário gregoriano, o calendário chinês estava no ano da cabra, de 1413. Veja só, quando a gente está aqui explicando o calendário chinês, nós usamos referências do calendário gregoriano para podermos entender melhor, porque ele é o convencional. Em certo momento, eu falei do imperador, e falando do imperador, eu disse que ele reinou, né, de 2697 a.C. a 2597 a.C. Veja só, esse antes de Cristo é uma referência do calendário gregoriano. Apesar de estar falando do calendário chinês, a minha referência foi a época de Cristo. E aqui depois a gente também falou, né, do dia, para dar uma referência do
calendário do ciclo chinês, a gente ainda falou de novo do calendário do ano gregoriano. Por quê? Porque esse é o convencional, esse é a referência que a gente tem. Aqui, veja só, nós temos o calendário chinês com os ciclos, né? Então, os anos que fazem parte de cada ciclo, com a ilustração dos animais. O meu signo lá no horóscopo chinês é o porco. Também existe o calendário judaico. O calendário judaico foi estabelecido pelos hebreus na época do Êxodo, aproximadamente no ano 1447 a.C. Olha a gente usando de novo o calendário gregoriano para se referir ao tempo aqui. Também é lunisolar, ou seja, referência de Sol e de Lua, dos ciclos, né, do Sol e da Lua, já que leva em consideração o ciclo lunar e o ciclo solar, fazendo com que os anos alternem entre 12 e 13 meses. É usado pelo povo de Israel há mais de 3 milênios para a determinação das datas festivas, aniversários, mortes e serviços religiosos. Então, veja bem, apesar de ter a convenção do calendário gregoriano, eles ainda usam o calendário judaico para suas festas religiosas, né? Para manter essas festas religiosas no calendário original delas. E aqui está, né, o modelo do calendário judaico. Calendário islâmico, também conhecido como egírico, tem seu marco inicial na Egíria, com a fuga do profeta Maomé da cidade de Meca para Medina, no ano de 622 d.C. É um calendário lunar, composto por 12 meses de 29 ou 30 dias, formando um ano de 354 ou 355 dias. Os muçulmanos ortodoxos celebram datas religiosas e festivas, como o mês do Ramadã ou o Ano Novo Islâmico, de acordo com esse calendário. Então, veja só, mais uma vez, é um calendário que se mantém sendo usado para as festas religiosas, já que as festas religiosas estão relacionadas a datas específicas desse calendário. Embora as pessoas possam lá, né, ainda já usarem o calendário gregoriano para outras atividades, as festas religiosas ainda são marcadas pelo calendário tradicional deles. Calendário Junshi. Não sei se a pronúncia é exatamente essa, mas ele é utilizado somente na Coreia do Norte, que segue a ideologia Junshi, mas mistura de marxismo, leninismo e quimisunismo. As ideias de Kim Il-sung, primeiro comandante do país. Os meses, semanas e dias têm a mesma marcação do calendário gregoriano. A contagem cronológica do calendário Junshi começou em 1912, ano de nascimento de Kim Il-sung, cultuado quase como uma divindade no país. Os anos anteriores ao nascimento do ex-comandante são grafados com o número correspondente precedido da expressão AJ. Olha, igualzinho a gente usa antes de Cristo, eles usam AJ, né? Então, eles começam a marcar do nascimento daquela personalidade que é importante para eles. Assim como o gregoriano fez com Cristo, que é uma personalidade importante para a Igreja Católica. Aqui nós temos um modelo. E nós temos o calendário etíope. A Etiópia é um país no extremo leste africano, localizado na região conhecida como Chifre Africano. A nação também tem um calendário próprio, que começa no dia 11 de setembro do calendário gregoriano. O calendário etíope é uma variação do calendário juliano e tem 12 meses, 30 dias e um mês com apenas 6 dias. Outra curiosidade é a primeira hora do dia, de acordo com o horário etíope, é o nascer do sol. Então, pessoal, veja só,
Nós temos diversos calendários e todos eles vão levar em consideração o movimento dos astros, os ciclos lunar e solar. E foi isso que nós aprendemos na aula de hoje. Eu espero que você tenha aprendido muito. Um grande beijo e até a próxima aula!